Tá? Boa tarde, vamos então retomar. Pedimos desculpa que há pouco tivemos um pequeno problema na transmissão. Hoje temos novamente uma edição do Então Que Tens Feito, com a Leonor Parda. Vou-vos ler uma pequena apresentação da Leonor. A Leonor é uma artista plástica, experimentalista sonora, sonhadora e cuidadora do Espaço à Leste, no Porto. Expõe desde 2010 em contexto nacional e internacional e colaborou ao longo do seu percurso com espaços diversos como o Taller Lena Ateros, Ateliê de Criação Coletiva das Artes do Livro, em São Cristóbal de las Casas, em Chiapas, no México, com a SCREI, Arquitetura e Construção Integrada, onde criou o programa de Residências Artísticas SCAD, SCREI Arts Division, que acolheu durante um ano artistas plásticos de várias áreas e proveniências, foi membro do coletivo da Rua do Sol e colabora frequentemente como artista convidada e orientadora de projetos para o Seminário de Vídeo e Artes Sonoras de Geoffrey de Volder e Patrick Codenis, com os alunos da ENSAV Lacambe, da Bélgica. O seu trabalho, apesar de multidisciplinar, gira à volta de algumas ideias centrais: as políticas do corpo, autodesdomesticação, desobediência criativa e transgressão. Reivindica a exclamação, o paradoxo, a deambulação, a efervescência e a embriaguez como figuras de um estilo que não se subtrai às consequências. O seu método é o método esponja: mergulhar nos fluidos da experiência e depois deixar secar e ver o que fica depositado na pele. Acredita na arte como forma poética de habitar o mundo. Pronto, vou passar a palavra à Leonor. Se vocês tiverem alguma questão durante a conversa, podem fazer um comentário podem deixar um comentário e depois eu passo a pergunta à Leonor. Muito obrigado. Leonor. Obrigada, Zé, e Rua do Sol, pelo convite, e ao José Oliveira pela apresentação. Obrigada ao auditório do CCOP e ao João e a equipa técnica por proporcionarem este momento, e a todos vocês que estão a assistir. Eu sou a Leonor e hoje vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Vou falar um pouco sobre a minha prática artística, fazendo um apanhado em ordem cronológica dos trabalhos que tenho feito nos últimos 10 anos, mais ou menos. Portanto, o título que eu escolhi para esta apresentação é Poetic Anarchy, que, para além de ser o título da minha primeira exposição na Rua do Sol, esse título deu origem à minha tese de mestrado e tem a ver com a frase que o José disse, de eu acreditar na arte como forma poética de habitar o mundo. Eu acredito na anarquia não tanto como um sistema político, mas como um sistema também, mas não só como sistema político, mas também como sistema poético. E a partir daí construo o meu trabalho e as formas de habitar o mundo e de dirigir ações transformativas ao mundo, para o mundo que me rodeia. O meu trabalho pode-se orientar ou organizar à volta de 3 temas que derivam deste título, Poetic Anarchy, e que os meus trabalhos e a minha prática sempre se incluem, sempre se integram num destes 3 temas, quando não em mais do que um ou nos 3. Portanto, esta divisão que eu faço, ou estas temáticas, são, primeiro, os abrigos, ou seja, essa forma de habitar o mundo, formas diferentes de habitar o mundo, construir espaços seguros, e as minhas peças escultóricas e de instalação quase sempre se integram neste tema dos abrigos, e
são sempre peças, ou quase sempre peças, que não são acabadas porque são instalações através das quais eu procuro criar situações e pontos de encontro e, portanto, as peças não existem por si só, mas existem enquanto lugar comum de encontro e de partilha. O outro tema, que é o tema da matilha, e juntamente com o tema da deriva, são os dois temas a partir dos quais eu trabalho o meu arquivo fotográfico e videográfico, que eu revisito muitas vezes nos meus trabalhos e nas minhas instalações e a partir destas imagens, deste arquivo que eu fui criando através do tempo, eu pretendo falar com e falar de esta ideia de matilha, esta ideia de uma comunidade baseada em afinidades, baseada na amizade, e que os retratos de sítios, de lugares e de pessoas que eu faço são sempre retratos são sempre retratos de pessoas que me são íntimas, de lugares que me são íntimos, de amigos e de pessoas que, tal como eu, se colocam ou são às vezes colocados num lugar de marginalidade ou de não conformidade em relação à norma e que não só se colocam e são colocados, como reivindicam esse próprio direito à margem e o direito a não ser assimilados pelo centro e pela normatividade. Portanto, a deriva também vem de encontro a isto, a estes temas, e tem mais a ver com a metodologia através da qual eu trabalho. O meu método não é um método académico, eu gosto de chamar o método de esponja, como o Zé referiu, e tem a ver com deixar-se perder, deixar-se vaguear e, através da deambulação, ir descobrindo aquilo que me parece importante e significativo a expressar através do meu trabalho artístico. A primeira peça que eu vou mostrar hoje é Under Construction, de 2010, que também tinha um segundo título, que era Solitarium, e esta peça foi feita, é o primeiro abrigo, e foi feita, na faculdade em que eu andava em Bruxelas, eu encontrei este andaime meio perdido por lá, e o que eu fiz foi ir recolhendo em obras restos de pedaços de madeiras e outros materiais que eram deixados fora, que eram sobras do que é usado para construir habitação ou outro tipo de edifícios, e a partir desses elementos criar espaços que não vão de encontro à lógica de produção e de construção normal, mas que são espaços poéticos, são espaços que existem fora dessa lógica. Eu vou começar, esta apresentação divide-se mais ou menos em duas partes, com um interlúdio pelo meio, mas eu vou falar primeiro de alguns trabalhos que eu fiz durante este período que estive em Bruxelas e que que acho que são mais ou menos a origem do meu corpo de trabalho, e depois vão derivar noutras ideias e noutras coisas.
O segundo trabalho é uma performance que eu fiz. Nós fomos convidados, um grupo de estudantes fomos convidados para fazer uma intervenção num lugar extremamente burocrático que eram os escritórios do Departamento das Férias Pagas em Bruxelas. Então foi a primeira edição desta performance, que eu depois voltei a fazer em diversos contextos, e portanto nós fomos convidados a intervir neste espaço, que é um espaço de trabalho, de escritório, e o que eu fiz nesta performance foi, ao mesmo tempo que as pessoas estavam a trabalhar, eu ia interagindo com elas e um bocadinho interferindo no ritmo, que é o ritmo do trabalho de escritório. E a performance termina, eu depois de interagir nos vários espaços deste departamento, dirigia-me à rua e ficava no passeio, e uma colega minha vinha e cortava-me a trança que prendia ao balão, e o balão pronto, esvoaçava. Esta performance fala um bocado de ocupar um espaço simbólico, um espaço que não é o espaço produtivo, não é o espaço do trabalho, e que eu acho que é um bocado o espaço da arte. Depois temos esta performance ou ação que se chama O Sexo das Asteroides, e este trabalho surge e desenvolve-se, eu considero, em colaboração com o vento e com o mar e com a natureza. Eu vivi em Bruxelas durante 4 anos e a certa altura fez-me falta ver o mar, e então decidi, com alguns amigos, fazer este trajeto até ao Mar do Norte. E eu, na altura, eu tinha, antes de ir para Bruxelas, eu tinha feito uma viagem de 3 meses pela Índia, e fiquei bastante, e fui bastante, durante algum tempo, essa viagem e o pensamento, sobretudo a circularidade do tempo em contraste com o nosso tempo linear, e muitas formas de pensar que não eram aquelas que eu estava habituada em contexto europeu, fizeram-me pensar e integrar essas ideias no meu trabalho de uma diferente maneira. Eu já não me lembro exatamente qual é o texto, mas há não sei se é o Upanishads ou os textos Vedas, mas há uma frase que diz que quem põe as suas palavras no vento passa a fazer parte do grande livro. Então, e que tem a ver com aquelas bandeirinhas coloridas tibetanas, que acho que toda a gente já deve ter visto alguma vez. Então, o que eu fiz foi fazer a minha própria interpretação via as bandeiras como páginas que eu queria pôr no vento, e fui recolhendo ideias, palavras, frases que eu queria que fossem parte desse livro, desse grande livro, não é? E eu fui instalar estas bandeiras numa praia no Mar do Norte durante o inverno, que são estas primeiras imagens que se vê no canto superior esquerdo, e depois deixei-as lá. O que acontece é que em baixo nós vemos já as bandeiras meias desfeitas e caídas. Uma semana depois, uns amigos voltaram a esse mesmo sítio e as bandeiras ainda estavam lá, ainda que desfeitas, e o que aconteceu foi que eles fotografaram e enviaram-me estas fotografias que se vê no canto inferior direito, que são de estrelas do mar a copularem. Então, o que eu fiz,
assumi ou interpretei que alguma coisa nas minhas palavras tinha invocado este acto sexual das estrelas do mar, e depois, para além desta documentação, eu escrevi um texto sobre isto e apresentei-o sob forma de performance, enquanto que é o que aparece aqui nesta imagem. Estas estrelas, eu ia contando esta história, pronto, fantasiada, obviamente, pela minha imaginação e também integrando a minha ação simbólica sobre aquilo que estava a acontecer, e eu ia formando estas estrelas que são feitas de abraçadeiras. E pronto, fechar as abraçadeiras faz um barulho muito característico. Eu ia fazendo estas de vários tamanhos, estas estrelas do mar, enquanto ia deitando-as no escuro, enquanto ia contando esta história. As pessoas não me viam a mim, só ouviam a voz e as estrelas a serem deitadas para o espaço expositivo. Depois disto, esta imagem é de uma instalação que eu fiz para uma exposição coletiva que se chamava All Hell Broke Loose, comissariada pelo Guillaume Baronnet nos Arquivos Nacionais da cidade de Tournai, em França. E pronto, já é uma reedição, uma revisitação da ideia de arquivo, desta vez influenciada pelo pensamento de Antonin Artaud. O título desta peça, que é Nous ne sommes pas libres et le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Nós não somos livres e o céu ainda nos pode cair na cabeça. É uma frase de um livro, de um texto de Artaud, Teatro da Crueldade, penso eu. E foi a partir daí que eu construí esta instalação. Todos os elementos que estão aqui são elementos que eu encontrei dentro deste edifício, que era um edifício enorme e estava abandonado desde os anos 30, desde a Segunda Guerra Mundial. E eu fui recolhendo elementos, construindo este abrigo que ao mesmo tempo faz referência às células de isolamento dos hospitais psiquiátricos e toda a contenção psiquiátrica e a própria jaula que é viver com algum tipo de divergência emocional e afetiva e mental. Uma parte desta peça foi um vídeo que estava instalado também na mesma sala, um bocadinho mais longe, que é este vídeo que podem ver os fotogramas, em que eu gravava na minha pele, com uma lâmina de X-Ato, um coração, e que eu vou passar a mostrar, e se alguém for sensível a este tipo de imagens pode ir fumar um cigarro. Ou fazer xixi. Pronto, a minha prática também tem sempre alguma influência, não só da literatura, mas também da música, em especial da música barulhenta e underground. Uma banda que continua a ser muito importante para mim e que na altura eu era um bocado obcecada era Sonic Youth, e esta peça veio a partir de uma esta letra que aparece no vídeo da direita é a letra da música Little Troubled Girl do Sonic Youth, e pronto, esta ideia de integrar também peças e ideias e obras que me inspiram no meu trabalho, e é uma forma de citar também e de revisitar e reviver coisas que me tocam. Eu vou passar um bocadinho à frente porque o vídeo é longo e não precisamos de o ver todo.
E não estou a conseguir. Pronto. E a última peça que eu vou mostrar deste período é uma fotografia que, para além das coisas que eu já referi, na altura em que eu vivia em Bruxelas, outra coisa que me influenciou muito foi a cultura, uma cultura underground que nós aqui em Portugal, ou pelo menos eu não tinha tanto acesso cá em Portugal, dos squats, dos espaços autogeridos, de mostrar trabalho fora do White Cube e fora das galerias e fora dos espaços institucionais e académicos. E esta peça, a ação foi eu escrever esta frase numa garagem, tirar esta fotografia e depois eu instalei-a numa caixa luminosa e que mostrei depois num espaço expositivo, mas que também faz referência a essa cultura underground e também esta imagem em específico é um bocado tipo imagem capa de álbum ou pronto, faz referência à ligação que o meu trabalho sempre teve com a música e com esses espaços não institucionais. Esta peça foi mostrada numa exposição coletiva no Zebrastrat, em Ghent, e que foi uma experiência. Foi para mim a primeira experiência assim da exposição e de conviver e fazer o trabalho conviver com outros artistas, alguns mais experientes, outros menos experientes, e foi uma experiência muito enriquecedora para mim e também que me permitiu sublimar e ultrapassar algumas coisas que na minha vida pessoal às vezes eram um bocado problemáticas para mim, mas que percebi de que forma é que a prática artística me permitia canalizar esse não conformismo, essas frustrações em relação ao que as coisas são e pronto, e foi daí que surgiu este trabalho. Depois disto, eu não terminei, eu abandonei os estudos académicos durante alguns anos e decidi, pronto, tive a sorte também de poder viajar e eu considero que essa deriva, essa experimentação também foi algo que alimentou a minha prática e que veio completar aquilo que a academia e que a formação académica não me podia dar, que é a experiência e o contacto real com as situações e com a vida. Pronto, o meu trabalho é um trabalho muito autobiográfico e, portanto, eu precisava de viver alguma coisa para poder ter alguma biografia para retratar nos meus trabalhos. E assim fiz. Em novembro de 2011, eu, depois também depois de ter voltado da Bélgica para Portugal e de ter trabalhado durante alguns meses para juntar algum dinheiro, viajei para Nova Iorque para vender árvores de Natal. Coisa que fiz durante um mês e que me permitiu depois continuar esta experimentação e esta deriva. O vídeo que eu vou mostrar agora é a primeira imagem que eu fiz em Penn Station, em Nova Iorque, que faz parte deste arquivo da deriva e que
eu fui vender árvores de Natal com 2 amigos meus de Bruxelas. Quando chego a Nova Iorque, pronto, em 2011 também ainda não tínhamos os smartphones e essas coisas todas. E quando chego a Nova Iorque e vou a uma cabine telefónica para ligar para os meus amigos, que era suposto encontrarem-me em Penn Station, para irmos para a casa de outro amigo que nos ia acolher, eles dizem-me que ainda estão na Califórnia e dão-me um número para eu ligar, e eu ligo ao amigo e o amigo diz que não sabia de nada, quem é que eu sou, que já não fala com o Tomás, que era esse meu amigo, há 2 meses, e fica assim um bocado naquela de me deixar ir para a casa dele. Eu digo-lhe, olha, mas eu realmente não sei, tipo, não sei muito bem o que fazer e que alternativas. E ele diz-me, tá, então liga-me daqui a meia hora. E eu, passado meia hora, liguei-lhe, o telefone estava desligado. Pronto, e eu fiquei sentada em cima da minha mala durante algumas horas à espera de lhe ligar outra vez. Ele finalmente atendeu e eu pude ficar em casa dele, mas a primeira experiência que eu tive foi estar ali sentada nesta cidade gigante e pronto, as primeiras pessoas com quem eu contactei foram estas que vão aparecer no vídeo e com quem eu acabei por passar um bom bocado. Eu não sei se o som está a dar. Acho que sim. Estás com pausa, então. Oh, caraças. Então... Pronto, depois eu vou mostrar algumas imagens que eu fiz durante este período que não tive a expor, nem a criar necessariamente orientada para a criação artística, mas que também são imagens que eu fui recolhendo e que acabo por usar sempre. Pronto, eu estive em Nova Iorque, depois das árvores de Natal fiquei ainda mais uns tempos, mais umas semanas. Depois acabei por... Uma destas pessoas que aparece nesta imagem dos papagaios foi meu colega de casa e era uma pessoa que trabalhava para uma companhia aérea e que numa noite de copos acabou por me fazer uma proposta que eu acho que ele se arrependeu depois, mas já era tarde, que foi, ele tinha direito a buddy passes, que são bilhetes que as pessoas que trabalham nas companhias aéreas podem oferecer, então ele ofereceu-me uma viagem para ir para o Peru. Eu fui para o Peru praticamente de graça, a viajar em primeira classe, e pronto, e continuei a fazer estas imagens, que são no Peru e na Bolívia, onde eu fiquei mais ou menos um mês e meio. Pronto, viajei sozinha, fiz caminhadas nos Andes, fui ao Machu Picchu, fui ao Lago Titicaca, onde também estive. Estas imagens são da Casa Cultural Sol e Luna, que foi um dos primeiros lugares também que de autogestão e de comunidade e de partilha que eu conheci, que acabou também por me influenciar a maneira como eu vejo as coisas e como me posiciono. Pronto, estas são imagens da deriva. Isto foi uma viagem que eu fiz à boleia no México também. Estas imagens são depois eu também estive
na Califórnia, onde trabalhei em algumas quintas e amealhei algum dinheiro para depois ir para o México. Estas imagens são de um espaço que se chamava Peralta Junction, que foi feito por uma comunidade de artistas da zona de Oakland, e que eu aterrei lá mais ou menos por acaso, através de um amigo, de um amigo, de um amigo, e acabei por ficar com eles durante alguns dias e ajudar nas bilheteiras e nas montagens dos palcos e tudo mais. Estas são mais imagens da deriva. Acho que estas imagens são, pelo menos a da esquerda, é de uma viagem que eu também fiz à boleia com um amigo que conheci no México. Esta também é no México, na cidade do México, na Serra, onde fazem uma bebida que é o pulque, que é extraído diretamente deste cato, que é o maguey. Pronto, e todas estas viagens foram influenciando e alimentando a minha prática, a minha forma de ver as coisas e de pensar e de sentir. E quando eu voltei para o Porto em 2014, comecei a dar forma a todas estas ideias e a todas estas experiências que eu tinha vivido. A primeira exposição que eu fiz, está aqui 2015, mas eu acho que foi em 2014, chama-se Playground Visions of Disaster e foi feita na cave da Secrei, na Ribeira, e que foi a exposição. Depois desta exposição, em conversa com o Pedro e o Francisco da Secrei, nós resolvemos dar continuidade e convidar outros artistas para fazerem residências lá e fazerem exposições neste espaço que era assim mais ou menos não habitado. Esta peça fazia parte da exposição também, e é uma colagem de vários elementos. Tenho as velas do meu 17º aniversário, uma pílula do dia seguinte, um poema que eu escrevi no México, Os Meus Dentes de Siso. Embaixo é uma fotografia do meu quarto em São Cristóbal e uma fotografia, que não sou eu, que eu nunca fiz a comunhão, uma fotografia que eu encontrei quando eu voltei, por acaso. Quando eu voltei do México, o voo mais barato que encontrei fazia escala em Bruxelas, era para Bruxelas, então eu fiquei alguns dias em Bruxelas e pude também voltar a estar com os meus amigos e etc. E esta foi uma fotografia que eu encontrei no chão, na rua, por acaso, e que também deu origem a este trabalho. Pronto, em 2015 eu achei que precisava de uma estrutura que me ajudasse a dar forma a todas estas experiências, então inscrevi-me no mestrado de Práticas Artísticas Contemporâneas nas Belas Artes do Porto e isso permitiu-me começar a construir de uma forma mais sistemática e mais coesa, compor a partir destas ideias soltas e destas experiências soltas. Esta instalação chama-se Escape Lines e eu fiz no contexto do mestrado. E é uma instalação que tem uma peça escultórica, tem estas peças. Na altura, quando eu voltei, também fui várias vezes à casa onde o meu avô tinha vivido e que tinha ficado mais ou menos abandonada e foi sendo saqueada através dos tempos. E, portanto, as imagens que dão origem a esta peça são estas duas fotografias que estão, que podem ver aqui mais detalhadamente.
Estas fotografias, o título é Dennis and Jenny, porque vem de um parágrafo de um livro que eu li enquanto estava no México, penso eu, e que dizia alguma coisa sobre as pessoas serem linhas paralelas. We are all parallel straight lines. Jenny was just a little bit more parallel than most. E pronto, a ideia de que quando nós convergimos e entramos em colisão, quando essas linhas paralelas se desviam, elas vão se cruzando com outras, vão deixando de ser paralelas e vão se cruzando e entrando em colisão com outras linhas de vida, e daí desses choques emergem outras coisas, outras vivências e outras existências, e é dessa forma muito que eu às vezes me relaciono. Acho que os encontros que eu tenho costumam ser mais confrontativos e de colisão do que propriamente harmoniosos, então acho que esta peça ilustra um bocado isso. E também, como eu disse, voltei a visitar a casa que tinha sido do meu avô e que estava desocupada, tinha sido saqueada, e fiz este vídeo, que não sei se está com som, que se chama O Último Álcool do Avô, que foi a partir das garrafas vazias de whisky e gin que sobraram quando toda a casa tinha sido saqueada. Uma das poucas coisas que sobrava eram estas garrafas e que eram algo também característico do meu avô, gostava bastante de beber. Que é uma coisa que eu odeio. Pronto, esta peça, além de um vídeo, eu vejo-a como uma espécie de pintura também, porque eu fiz esta composição pictórica e a própria ação das garrafas eu vi como uma ação de pintura e de composição sobre este fundo que é o enquadramento. Ai, espera. Oh, caraças. Então, vou passar um bocadinho à frente. Se alguém tiver perguntas, não sei se temos alguma pergunta. Não. Pronto, se alguém tiver perguntas, pode ir fazendo, não esperem também pelo fim, podem ir fazendo durante a própria apresentação, se tiverem a ver com algum dos trabalhos que estou a mostrar. Ok. Depois disto, esta escultura foi algo que eu fiz na Galeria dos Maus Hábitos, para uma exposição que se chamou The Missing Revolution, e para a qual eu fui convidada, e que a exposição era, pronto, tinha peças, mas também teve conversas e sobre o que é que seria uma revolução por vir, e o que é que seria
pronto, a partir de quê? O que é que faltaria mudar? The Missing Revolution é tipo a revolução que falta, mas também, para mim, a revolução que não houve, não é? Então, a partir desta fotografia, que é uma fotografia do arquivo da minha família, que eu encontrei na casa do vídeo anterior, que é a minha tia, em pequena, a saltar para uma piscina, imagino eu. Mas eu gosto de pensar que o sentido da fotografia, em vez de descendente, é ascendente, e que ela está a ser propulsionada para o ar em vez de cair. Então, a partir disso, eu pensei nesta ideia de que às vezes há um certo desencanto em relação eu tenho um certo desencanto em relação a onde foram parar as revoluções, não é? E todas as reivindicações dos anos 60, dos anos 70, que claro, trouxeram muitas mudanças e muitas coisas boas para a sociedade, mas também acho que na minha geração nós vivemos um bocado um desencanto, que as coisas não foram assim tão longe, nem a libertação foi assim tão grande como gostaríamos, ou pelo menos como eu gostaria que fosse. E portanto esta peça é um bocado uma peça de fuga, e que são planos de escape, planos de fuga, e que também tem a ver com essa marginalidade que eu reivindico e essa embriaguez que eu reivindico, que também são formas de fugir um bocado àquilo que nos é imposto pela normatividade. Esta peça encarna um bocado essa vontade e esse sentimento e essas ideias. Depois disso, voltamos a ter um abrigo, uma unidade de tempo e de espaço que eu fiz a convite do Juan Toboso para a exposição Le Monde ou Rien, em 2016, no pavilhão de exposições da Faculdade de Belas Artes do Porto. E que o mote da exposição foi a partir da celebração dos 500 anos da utopia de Thomas More e das possibilidades utópicas nos dias de hoje. Portanto, os dois títulos que esta peça tem, que é Pharmakon, que vem de uma parte da utopia que fala da influência na utopia, não é? Na ilha, as pessoas, não havia medicamentos, não havia hospitais, mas o que havia era um cuidado de saúde que vinha da alimentação, que vinha do conhecimento das plantas medicinais e do conhecimento do próprio corpo. Então eu fiz um abrigo que é uma farmácia de plantas medicinais, entre aspas, e que ao mesmo tempo se chama pavilhão de pintura porque é um bocadinho também uma peça de protesto, porque o pavilhão das exposições da Faculdade de Belas Artes do Porto foi, a meu ver, roubado aos alunos de pintura, que ficaram desalojados para que a instituição pudesse organizar exposições e outras atividades das quais a comunidade estudantil pouco ou nada desfruta ou que não traz nada aos estudantes. E portanto eu em acordo com o Juan, eu disse-lhe que preferia fazer a minha peça fora do pavilhão, no jardim, porque eu queria que ela estivesse mais próxima. Para mim era mais importante que ela estivesse próxima dos estudantes do que estivesse próxima do público, entre aspas, da arte contemporânea, coisa que o Juan aceitou, e portanto eu criei um abrigo e que também foi esse, que tinha uns banquinhos, uma espécie de balcão, mesa, e também ver até que ponto
é que as pessoas se investem e se implicam nas coisas. O que aconteceu foi que esta instalação acabou por ser, a maior parte das peças foram roubadas. Houve pessoas que às vezes iam lá comer e muitas vezes as fotografias e os objetos que estavam pendurados na estrutura também foram desaparecendo. Foram deixando algum lixo dentro também. E pronto, e a própria escultura foi-se deteriorando com o tempo. Eu não desmontei a estrutura no fim da exposição, deixei-a, pronto, um bocadinho. Eu gosto bastante também de testar os limites, não é? E deixei-a até receber uma notificação da direção que teria que tirar aquilo dali. Eu ainda perguntei se eles não queriam adquirir a peça para a coleção juntamente com o desenho do Leonardo da Vinci, mas eles não quiseram. Sim. Vou fazer uma pergunta. Tens aqui uma pergunta que é sobre a peça anterior, que é, deve ter sido alguém que viu e pergunta: a peça dos maus hábitos não foi usada nas performances? Estava dentro do teu trabalho ou eram coisas diferentes? Porque a peça anterior que tu mostraste, sim, houve, não era só a peça. Havia alguma atividade? Sim, esta peça, pronto, ela foi, depois disto, pronto, isto foi a peça no início da exposição. Depois eu fui continuando a construir à volta e dentro desta peça, e a peça foi realmente ativada também através de uma performance, concerto que eu fiz com o Francisco Babo e que foi o fecho da exposição. E nós usámos-la mais ou menos como palco desse concerto. Não sei se isto responde à pergunta. Portanto, esta já falamos. Depois, aqui, deixa-me só tirar o... Pronto, isto foi também uma instalação que eu fiz no Museu da Faculdade, no quadro de uma disciplina que era Metodologias de Investigação, que na altura era dada pelo Miguel Leal, e que eu decidi um bocadinho também subverter a ideia de metodologia de investigação, fazendo, porque esta cadeira é uma cadeira que é um bocado chata, mas que serve para, supostamente, nós conseguirmos ser capazes de sistematizar uma tese académica de mestrado. E o que eu fiz foi transformar esta metodologia de investigação e fazer uma viagem com um grande amigo meu. Esta viagem começou em Bruxelas, num concerto do Thurston Moore, um membro do Sonic Youth, e depois nós fizemos também mais uma deriva, mais uma deambulação, que foi irmos... A direção era Bruxelas-Berlim, e nós fomos, acho que foi no mês de novembro, à boleia, sem assim grande sítio sem muito destino, mas naquela direção, não é? Para leste para leste e um bocadinho para norte, e acabamos por fomos parar a Leipzig porque tínhamos um amigo de uma amiga que vivia lá e que nos podia alojar. Daí percebemos que estávamos perto da cidade onde Nietzsche nasceu e morreu e está enterrado, então fizemos uma pequena peregrinação para irmos visitar o túmulo do Nietzsche. Fomos fazer um passeio pela Floresta Negra, acabamos por nos perder até ficar de noite, e eu vou passar a mostrar as imagens dos vídeos. Que são os vídeos desta instalação. Por que este não está a dar? Foi? Já está. Então, só dá
só um de cada vez? Não, estão a dar. Ui. No meu não estão a dar. Isto está com delay, não está? Mas estão a dar 2 agora, por exemplo. Se calhar depois Sim, isto foi o que eu assumi como a minha metodologia de investigação, que é o que eu falei da deriva e da deambulação, do acaso, da não produção e do deixar um bocadinho que o caminho nos leve e nos surpreenda e estar aberto ao inesperado e estar aberto pronto, e também correr um bocado de riscos, a expor-se à intempérie, ao frio, aos psicopatas da estrada. Pronto, e essa deambulação que é a minha metodologia, e foi a partir daí também que eu nunca abdiquei disso e tive a sorte de, pronto, dos meus orientadores também, que foi a Carla Cruz e o Juan Toboso, serem super, como é que se diz, de me apoiarem muito nisso e me ajudarem a estruturar através do caos o pensamento. E não, pronto, sempre tentando não sucumbir à obrigatoriedade estrutural, académica e àquilo que é suposto ser um texto académico ou uma investigação académica. Esta imagem que estamos a ver em baixo, no vídeo de baixo, é a casa do Nietzsche, quando ele nasceu e onde ele está enterrado. O pai dele era um pastor evangélico e esta igreja foi onde ele foi batizado, e que hoje em dia são os evangélicos que também tomam conta desta propriedade. Então isto tem assim uma aura super estranha, super meia entre o assustador e o misterioso. Pronto, vou passar à frente. Vou passar à frente, nada que não estou a conseguir. Estou. Pronto. Esta foi a segunda exposição que eu fiz. Ainda não passou? Não, força, isto está à vontade. Ok. O próximo slide que eu vou mostrar é da segunda exposição que eu fiz, exposição/residência que eu fiz na Galeria do Sol, e cujo título foi Não Era um Coração a Bater, que It Was Not a Heart Beating, é um verso de um poema da Sylvia Plath que na altura que me influenciou muito. E a peça que vemos com as pessoas era a peça central da exposição, que chamava-se Cama Comum, e que eu habitei esta cama com várias pessoas e animais. Durante 2 semanas eu permaneci, ou as alturas que eu permanecia no espaço expositivo, as pessoas podiam vir a qualquer hora, interagir, e a peça era essa, a peça era relacional, era o que acontecia desta situação. Eu apenas criei a situação, e o que aconteceu ali não saía um bocado do meu controle. E eu acho que no meu trabalho há sempre esse sentido, primeiro um bocadinho de ver qual é o limite entre o espaço público e o espaço privado, não é? Entre a obra de arte e a vivência pessoal, e também
E também esta ideia de perder um bocado o controle da autoria e ser permeável à ação dos outros e deixar que a própria peça, a própria obra tenha uma existência que é exterior e que é mais vasta do que a minha intenção enquanto artista. Do lado direito também são duas fotografias que estavam na exposição também. Estas duas peças também são as cofragens e as peças e a destruição das peças que estavam na parte de cima da Galeria do Sol. Esta peça chama-se Âncoras para Mentes Irrequietas e a peça é as peças e também a destruição destas peças. A exposição acabou quando eu destruí à marretada estas peças de cimento. E também é esta ideia de que a destruição faz parte do processo criativo e que não há pronto, a destruição é criativa, não é só a criação que é criativa. A construção. Pronto, esta ideia de que as coisas são e deixam de ser e dão asa a outras coisas e a própria ruína e as sobras das coisas dão uma outra dimensão simbólica e poética aos objetos e às obras e àquilo que elas foram. Depois temos uma outra peça que teve a colaboração aqui do José Oliveira, que é, esta peça chama-se, que é uma peça que eu adoro e está ainda ainda existe, ainda não está concluída. A rosa que vemos aqui foi uma rosa que foi cedida pela Fundação de Serralves sem o seu consentimento. E foi instalada no espaço expositivo. Foi instalada no espaço expositivo juntamente com um vídeo, que é o vídeo de sequestro desta rosa, que foi filmado pelo Zé, e que eu considero-me não a criadora disto, mas a guardiã deste objeto. Esta peça, claro que é uma peça, pronto, com algum humor, não é? Primeiro de considerar a rosa como um ser e que eu sequestrei, não é? Não é um roubo. A rosa é a rosa e não é a rosa ao mesmo tempo. E depois também é um bocado um questionamento de como é que nós entramos no espaço institucional, de que maneira é que o artista pode entrar no museu, claro que isto não é um museu, é o jardim do museu, mas de que maneira é que o artista pode entrar no museu e se impor no museu e se impor no meio artístico sem ser convidado e sem ser absorvido por todas as regras e os códigos da instituição. E então eu vou mostrar um bocadinho do vídeo. Esta fazia parte da outra exposição, não fazia? Não, era desta. O que vale é que isto também não tem câmaras nem o caralho. Sim. Agora descobrir. Já viste trabalhar aqui? Isto deve ter câmaras nos muros, sabes? Nos muros. Pronto, e esta peça, eu digo que ainda está em curso. Primeiro porque ela não foi finalizada, a rosa ainda é viva. Está guardada num sítio seguro e eu não sei como é que esta peça se poderá concluir. Ou eu aguardo na minha coleção privada e esta peça é uma peça que existe comigo, ou eu a retiro do espaço institucional e eu pensei eventualmente retirá-la do espaço institucional e instalá-la, por exemplo, no espaço público, não é? Tirar deste confinamento da fundação, não é? Que tem que se pagar para entrar e etc. e pô-la num espaço público, ou então, eventualmente, esperar que o Museu de Serralves me convide a trazer esta peça de novo para dentro do museu e para dentro da fundação. Portanto, é um bocado testar este limite da transgressão e de o que é de quem
Pronto, e também o limite entre a transgressão artística, a liberdade artística ou a licença poética e a criminalidade. Portanto, se isto for considerado crime, o José Oliveira é o meu cúmplice. Está tudo manchado, pois. Está tudo vivo contigo. Pronto, eu nunca tinha sequestrado uma rosa, não sabia que ia ser tão difícil. Eu levei uma pazinha de plástico, portanto isto demorou muito mais tempo do que aquilo que eu pensava e foi difícil, mas conseguimos. Isto está com som, não está? Pronto, aí está ela. E depois ela foi escondida, saiu pela porta principal. Debaixo do casaco, isso não temos filmado. Ok. E a Rosa Pronto. também tem uma carga assim, romântica. Sim. Pronto, depois temos a peça, esta peça que também é mais um abrigo e que decidi também mostrar porque foi uma peça feita em contexto não de galeria, que era uma coisa também que eu muitas vezes me questionei se as minhas peças, estas peças de lugar de encontro não fariam sentido fora da galeria, fora do White Cube, fora do espaço de arte. E foi uma exposição também coletiva, espontânea, que foi feita no Palácio Pós-Ford, que é um edifício que esteve abandonado durante muito tempo, um edifício industrial que pertencia à Ford, esteve abandonado muito tempo e que a pessoa que fez a curadoria desta exposição convidou vários artistas para intervirem neste espaço e nós instalamos as coisas durante a noite e a ideia era um bocadinho também testar até que ponto é que conseguíamos fazer existir os trabalhos dentro deste espaço e durante quanto tempo e etc. Então eu voltei a construir um abrigo, esta peça chama-se Caribe, muito simplesmente porque eu a construí a partir de um colchão que encontrei na rua e que, como muitos colchões, têm nomes de marcas incríveis, e este chamava-se Caribe. Então eu a partir daí imaginei que estava a construir uma espécie de oásis neste espaço muito degradado e muito estragado e entre muitas aspas vandalizado, e criar também essa situação que permitisse testar qual seria a interação, qual seria o público, antes de mais, porque estes espaços industriais e este especificamente onde fizemos a exposição também eram habitados por pessoas que iam para ali, dormiam ali, tinham sexo ali e etc. E eu fui construir isto, deixei fruta, deixei água, deixei latas de spray para que as pessoas pudessem vandalizar a própria obra ou o espaço adjacente. Aliás, muita parte disto, inclusivamente este MDF e o Acustidã vieram das obras aqui do auditório do CCLP,
Pronto, o engraçado, há duas coisas peculiares que aconteceram com esta peça. Uma é que uma amiga minha, passado uns dias, me contou uma história sobre uma pessoa que ela conhecia, que tinha vindo ao Porto, que não tinha onde ficar, que sabia que havia este sítio abandonado. Isto foi em janeiro, estava bastante frio, e que sabia que havia este sítio abandonado e tentou ir para lá para arranjar um canto para dormir e conta-lhe isto, dizer, não imaginas, eu fui para aqueles armazéns e encontrei lá uma cama e um quarto com um cobertor e etc. E pronto, essa pessoa acabou por dormir ali e ativar desta forma a peça. E outra coisa foi a exposição durou, acho que nem sequer 2 dias, porque, e por acaso isto aconteceu quando eu fui lá com 2 amigos visitar, os guardiães deste espaço, guardiães ou guardiãos? Pronto, não interessa, os guardas, foram lá e destruíram as nossas peças. E, portanto, há este paradoxo que se instala entre que eles considerando que nós éramos os vândalos, mas eles é que acabaram por vandalizar e destruir o nosso trabalho e tentar roubar, sobretudo da minha peça. Eles tentaram ir embora com madeiras e não sei se com o colchão ou lá o que é que foi. E então também, pronto, é uma coisa que na altura eu entrei em grande confronto com eles, houve discussões, houve gritos e etc., mas que foi difícil para mim, foi difícil eu estar a assistir a alguém destruir com tanta violência uma coisa que eu tinha feito, mas agora, com o recuo, olhando para trás, eu acho que não poderia ter havido melhor desfecho do que este, porque é a inversão total do vandalizado que passa a vândalo e de os grandes protetores da propriedade privada, porque nem sequer eram eles os proprietários, não é? Eles eram as pessoas que eventualmente estavam ali, que o proprietário deixava estar ali para guardarem algumas coisas ou fazerem algumas das suas atividades, e que em troca eles, entre aspas, protegiam o espaço. E acabou por haver essa inversão, não é? Pronto, eu acho que isto já estamos a alongar um bocado, mas eu vou, para finalizar, mostrar um vídeo e depois, que eu acho que este vídeo não tem muito para dizer, acho que ele fala por ele próprio, mas também tem a ver com estas deambulações, com a deambulação noturna, tem a ver com o contestar a norma, o desafiar e testar os limites. Pronto, vou passar o vídeo e depois, se houver perguntas ou se quiserem abrir a conversa, estou disponível para conversar sobre o que quiser.
Quer dizer, 15 segundos no meu. Sim, mas o que interessa é aí. Tu abriste os microfones, não? Já abriu, já. Se calhar depois põe outra imagem. Qual? Uma imagem aqui. Se alguém tiver alguma questão, pode também colocar na caixa de comentários. Leonor, se calhar enquanto que não há nenhuma questão, também te queria pedir para se pudesses falar um pouco mais sobre, por exemplo, tu querias nas tuas peças ou esculturas, tu não é bem uma escultura, mas tu tentas criar uma situação em que a escultura é um ponto de partida para qualquer coisa, que tu dás as pistas e depois deixas um pouco ao acaso de quem a visita, e depois a partir daí, dessa situação que está criada, é que nasce alguma coisa a partir de uma partilha ou de uma vivência da obra. Qual é o teu interesse nessa... Porque é que procuras esses habitáculos, não é? Em que deixas mais ou menos algumas pistas ou para se calhar condicionar ou direcionar alguns comportamentos? Qual é o teu interesse qual é o teu interesse nessa procura da partilha e da vivência dessas obras? Eu acho que a minha vontade e a minha intenção é habitar e pensar de outra forma o mundo, não é? Então eu crio estas situações que são esculturas, não é? Que são peças escultóricas, que elas já em si... Pronto, o meu trabalho tem muito de autofágico, como eu trabalho muito com escalas, pronto, um bocado, não monumentais, mas escalas grandes, e portanto eu vou além de trabalhar muito com materiais que encontro na rua, ou que têm já alguma história. Eu gosto de pensar que faço uma espécie de arqueologia do presente, através de recolher estes materiais e os reorganizar de uma forma poética através das esculturas. Mas também eu acho que há uma influência, obviamente, das neo-vanguardas, de alguns artistas dos anos 70 que pensaram as relações entre a arte e a vida. Há influências dos situacionistas, depois outras coisas um bocado mais que têm a ver com o risco e etc, que têm a ver com artistas como, sei lá, como Chris Burden, como a Tracey Emin, etc. Eu acho que a minha intenção é que as coisas não sejam estáticas e que as coisas não sejam aquela ideia que a arte do museu ou que a arte da galeria acaba por ser um bocado uma arte morta. E eu quero que as coisas que eu faço sejam coisas vivas, e eu gosto de pensar e de aceitar esta permeabilidade do trabalho e perder o controle, porque eu acho que eu tenho uma tendência, se calhar, para ser um bocado, apesar de ser caótica e etc, se calhar tenho uma tendência um bocado para ser um bocado rígida e controladora. Então também isto é uma forma de eu me abrir à ação do outro, uma forma de perder o controle sem alterações químicas, não é? Uma forma, se calhar, um bocado mais saudável de perder o controle. Mas também é essa ideia, a mim entristece-me um bocado, não que eu não aprecie a arte, eu adoro ir a museus e a galerias e ver arte de todos os tipos, mas no meu trabalho a mim entristece-me um bocado o fim,
e que o fim normalmente é o início da exposição, não é? É tipo, os trabalhos têm que estar finalizados para abrirmos e a mim entristece-me essa quando as pessoas vêm, dão uma voltinha, bebem o copinho da inauguração e dizem que gostaram muito e que está muito bonito e vão-se embora. Pronto, e eu procuro maneiras de não obrigar, mas de facilitar que a troca seja maior do que o olhar e o contemplar, não é? Do espectador. Eu acho que eu gosto de pensar que as minhas esculturas que há uma experiência física da escultura, assim como, por exemplo, eu aqui foquei-me mais no meu trabalho plástico, não é? Mas eu também faço música e canto e escrevo e na poesia e na música eu acho que eu também aplico isto, que é provocar uma reação, abanar um bocado e obrigar, abanar um bocado a espécie de estado anestésico que às vezes nós habitamos enquanto público e enquanto espectadores. Então eu gosto de provocar reação e eu acho que sou uma pessoa e uma artista confrontacional e gosto de provocar essas reações e de testar os limites e de convidar ao mesmo tempo que as pessoas que estão a ver e a experienciar, elas próprias façam parte também do trabalho. E também tem a ver com, pronto, abrir a noção da autoria, não é? Tipo, a ideia de anarquia ou de anarquismo poético também é um bocado isso, é que não é... os meus trabalhos não são propriedade minha, eles têm uma existência por eles próprios. Claro que é assim, obviamente que eu não ia curtir se alguém mostrasse este trabalho e dissesse que foi a pessoa que fez, porque isso é outra coisa, mas eu não considero que eu seja a proprietária. É uma cocriação, porque, ou seja, a partir do momento que há a inauguração, o trabalho não está fechado, o trabalho começa aí a ser criado, não é? Sim. E eu lembro-me, por exemplo, da segunda exposição que fizeste na Galeria do Sol, em que primeiro havia uma espécie de cenário, quase como se a galeria fosse um teatro vivo. Sim. E em que, com o passar dos dias, se alterando não só o espaço, mas também tendo em conta os trabalhos que estavas a apresentar, desde que era o roubo da Rosa, desde o vídeo que mostraste por fim de uma mulher a mijar de pé num lago, também com uma invasão de propriedade durante a noite. Sim. E a cama, não é? Que com o passar dos dias também havia certos limites morais, ou a barreira dos limites morais ia-se alterando de dia para dia. Sim. E os limites, se calhar para quem visitava do dia anterior, eles eram expandidos. E então, ou seja, havia aí uma criação, se calhar, isto é uma interpretação pessoal, mas... Sim. Ou seja, essa criação já nem era tua, era das pessoas que te visitavam, dos amigos que ficavam, eles próprios é que iam estabelecendo novos limites a cada novo dia. Sim, e também pronto, e também eu acho que é uma forma também de contestar o que é a norma e o que é suposto as coisas serem e convidar as pessoas e as pessoas fazerem parte. Por exemplo, também nessa exposição que estás a falar da Galeria do Sol, eu habitei aquele espaço, mas aquele espaço não se vê aqui nas fotografias, mas quem conhece a galeria sabe que é uma montra também e, portanto, tudo aquilo que se passava ali acabava por funcionar cenicamente, quase como pronto, não me querendo de todo apropriar do que é a vida e as problemáticas das trabalhadoras do sexo, mas é quase uma vitrine tipo red light, não é? É tipo o que acontece ali
muito mais caótico e muito mais desenfreado, mas o que acontece ali, as pessoas que estão a passar, não é só as pessoas que escolhem ir à galeria ver a arte que vem, mas qualquer pessoa que passa ali está a ver e está a ter uma reação sobre aquilo que está a passar. E acho que muitas pessoas, inclusivamente pessoas que eram parte ou que conheciam o espaço, algumas pessoas ficaram chocadas ou acharam que aquilo não era arte, ou contestaram, contestaram não, questionaram qual o sentido daquilo. Pronto, e essa também é um bocadinho também reverter a ideia, pronto, que eu também absorvo, não é? Que tenho uma parte de mim meia delinquente. De que forma é que a delinquência é arte e a arte é delinquência? Também é um bocado contestar esses limites e testar esses limites, ver até onde, pronto, e sobretudo sendo a Galeria do Sol, estando inserida no círculo católico, não é? E estou a dizer isto porque as pessoas que passam aqui para entrarem no CCOP são as pessoas, são os sócios e etc. Até onde é que a escandaleira pode ir num sítio destes? Pronto, até realmente onde é que esse limite pode ser esticado? Acho que é um bocado isso que me... Escandaleira que não era nada escândalo, Sim. era só pessoas a fazer o que a liberdade lhes permitia. Não era bem isso, mas a fazerem o que qualquer pessoa pode fazer, mas que os outros normalmente não querem deixar fazer. Sim. Sim, e é isso também, aproveitar o espaço expositivo, não para fazer o que é esperado do espaço expositivo, mas para fazer algo que, por exemplo, se calhar, pronto, a nudez ou a embriaguez ou etc. no espaço público teria sido interrompida em horas, e isto durou quase 2 semanas, esta exposição, então acho que é um bocado isso. Não sei se quem está connosco, se tem alguma questão. Leonor, não sei se queres fazer mais alguma coisa. Esperamos uns minutos a ver se alguém tem se alguém quer fazer alguma pergunta sobre a tua apresentação. Sim, eu acho que eu falei mais ou menos de tudo o que queria falar. Não sei se posso, se calhar, misturar alguma outra coisa ou assim. Mas eu gostava de saber se, por favor, se tiverem perguntas, eu adoraria conversar sobre elas. Disse a preto, João, não tens? Não. Que imagem tem? Temos com os microfones ligados. Eu acho que se não houver perguntas, se calhar podemos terminar por aqui. Deixa-me só ver se há algum comentário, se não, terminamos então a conversa. Tens algum comentário, João? Que eu acho que o meu ligação. Mas Sebastião só disse nice projetar. Um abraço. Foi? Ok. Pronto, Leonor, muito obrigado por teres apresentado o teu trabalho. Obrigada. Ele depois vai ficar
irá ficar disponível para quem não teve a oportunidade de ver, ficará disponível. E pronto. Está aqui uma pergunta do Inês Loureiro. Gostava de saber se as obras têm algum tipo de planeamento, o pensamento em conjunto, ou se são fruto do momento e do caso. Desculpa. Inês Loureiro perguntou, gostava de saber se as obras têm algum tipo de planeamento ou pensamento como conjunto, ou são fruto do momento e de algum acaso. Sim, as obras. Olá Inês, obrigada pela pergunta. Sim, as obras, estás a dizer as obras enquanto, não sei se enquanto um conjunto de obras ou cada uma particular, mas tanto o conjunto de obras como cada obra particular parte sempre, é muito site-specific, não é? Parte sempre do contexto em que eu as estou a fazer e tentando captar as especificidades do contexto e das situações nas quais eu sou convidada a criar. E o planeamento é muitas vezes um planeamento, não um planeamento arquitetónico, mas é uma composição. É uma composição escultórica. Eu vejo, por exemplo, nesta peça do abrigo que eu fiz para a Ford, há muitos elementos, há uma vontade de criar estas espécies de habitáculos, de refúgios, que também tem a ver, pronto, mais abrangentemente ou mais simbolicamente, também tem a ver com o facto, pronto, com esta marginalidade que eu falo que é transversal ao meu trabalho, com o facto de eu também nunca me ter sentido e continuar a não me sentir muito bem enquadrada naquilo que é a norma, então e também não ter uma vontade de me enquadrar e de entrar nessas categorias e nessas caixas em que nós somos um bocadinho levados a entrar. Então acho que o planeamento é esse, é um planeamento mais simbólico do que arquitetónico, é criar um espaço seguro, um espaço simbólico seguro, um espaço em que eu sinta que posso existir. E também vai-se fazendo através dos elementos que eu tenho à minha disposição para concretizar as obras. Por exemplo, vou voltar bastante atrás, mas esta peça que foi feita em 2011 nos Arquivos Nacionais da cidade de Tournai é uma peça que eu não escolhi os elementos e normalmente eu não compro, por exemplo, barrotes para fazer as estruturas e eu vou fazendo esse trabalho mais de levantamento dos elementos disponíveis e o planeamento vai-se fazendo organicamente através do que eu tenho à minha disposição para concretizar a ideia. Portanto, não há um desenho das peças. A única peça, eu acho, que eu desenhei foi esta. Foi esta. Pronto, que realmente é uma peça muito mais e é uma forma muito mais, pronto, fixa e geométrica e como é que se diz, rigorosa, mas normalmente eu não desenho as peças, o desenho vai-se fazendo através da composição espacial, pela assemblagem e reorganização dos elementos que tenho para construir as peças. Não sei se respondi à tua pergunta, Inês.
como por exemplo nestes vídeos, não há o meu trabalho, não houve um planeamento nem da viagem nem do percurso, quer dizer, houve um ponto de partida e uma direção, nem sequer tanto um ponto de chegada. Houve um ponto de partida e uma direção, e aquilo que foi, os elementos que eu fui recolhendo através dessa deambulação, eu depois só os organizei através da edição e montagem do vídeo e da disposição espacial dos ecrãs e construção de uma estrutura para os ecrãs e etc. Mas não houve um script, não é? Não houve um storyboard ou agora vou daqui ali e vou construir a partir daqui. Pronto, eu acho que a abordagem é a mesma no vídeo e na instalação e na escultura. É primeiro recolher, fazer esse trabalho de levantamento, fazer esse um bocado, como é que se diz, essa acumulação até às vezes excessiva e que a partir do quando já é muita coisa que eu não consigo conviver com as coisas, então eu começo a fazer o trabalho contrário, que é ir retirando para ficar só com aquilo que me interessa e que eu acho que pode encarnar a intencionalidade que eu ponho na obra. Já não há mais nenhuma pergunta. Leonor, penso que não temos mais nenhuma pergunta. Não sei se queres dizer mais alguma coisa ou terminamos por aqui. Acho que já falei bastante. Pronto, quero só agradecer mais uma vez o convite e foi um prazer estar aqui e falar sobre o meu trabalho e acho que é tudo. Obrigado, Leonor, mais uma vez, e obrigado, João Maia, do Auditório CCOP, por nos teres ajudado na transmissão desta conversa. Muito obrigado a todos que estiveram connosco e até à próxima, espero que presencialmente.